O Leviatã você já conhece, mas e o efeito Perón? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na era da agricultura e também na era industrial, a existência de um governo centralizado possibilitava o enriquecimento da nação até um certo ponto de máxima eficiência no sistema, de forma que, do ponto de vista utilitário, se justificavam ações governamentais no sentido de garantir aos cidadãos um sistema de leis e segurança. Todos nós sabemos das limitações de tal sistema democrático, que sempre acaba descambando para a formação de oligarquias, onde impera a corrupção e o abuso de poder. No entanto, em um mundo de informação cara e de difícil acesso, essa era a organização mais eficiente que havia. Nessa realidade, governos com instituições fortes e que permitiam maior liberdade econômica experimentavam maior enriquecimento. No gráfico de PIB per capita, aqui tomado como medida de riqueza de uma nação, em função da porcentagem do governo no PIB total, aqui entendido como o tamanho do governo, para dados de 1980, se nota que há um ponto de maior eficiência da presença do governo na sociedade, que era em torno de 20% naquele momento, representado por Estados Unidos e Japão. Se o governo é menor ou maior que 20%, o PIB per capita tende a decrescer, sendo mais acentuada a queda da riqueza para um governo maior. No entanto, sabemos que a participação do governo sempre tende a aumentar ao longo do tempo. É o que fora descrito desde o início por Hobbes como o efeito Leviatã. Agora queremos te apresentar uma outra face desse monstro que carinhosamente chamaremos de efeito Perón. É uma homenagem a um dos grandes responsáveis pela decadência moral e econômica de nossos irmãos argentinos. Perón, como todo bom populista e fascista que era, assim como nosso idolatrado Getúlio Vargas, queria tudo no Estado, mas não só isso. Ele queria todos no Estado. Então, ao longo do tempo em que governou a Argentina, fez de tudo para vincular o máximo possível de gente na burocracia estatal. Mas a grande sacada de Perón foi seu sistema de ajuda financeira aos pobres. Assim, ele não precisava criar órgãos e fazer concursos, nem cargos dentro da burocracia estatal. Era só distribuir dinheiro às pessoas, especialmente às mais pobres, que se multiplicavam com a inflação na época. Alguma semelhança com a atualidade? Sua ideia era de que quando a maior parte da população fosse direta ou indiretamente dependente do governo, simplesmente estaria garantida sua permanência eterna no poder. É incrível como essa gente tem uma tara por imortalidade. Perón, quando execrado do poder em 1955, disse: "Vão implorar para que eu volte." Infelizmente, sua tática deu certo. Ele voltaria ao poder em 1973 e deixaria sementes que duram até hoje com os Kirchner e seu atual assecla, Alberto Fernandes. O efeito Perón deseja então o crescimento do Estado. No princípio, o aumento é tímido e cheio de justificativas, mas a partir de um certo ponto, o aumento do Estado se justifica por qualquer motivo, sem preocupação com lógica, muito menos ética. Na fase do vale tudo, quanto maior o Estado, melhor para os burocratas, políticos e seus asseclas, que desprendem tentáculos por todas as áreas da sociedade, transformando tudo num jogo de poder insano. E o ouro de tolo desse sistema horrendo é a ajuda aos mais pobres, aqui no Brasil chamada de Bolsa Família. Esse tipo de domínio disfarçado de ajuda gera um ciclo vicioso que envolve populismo por parte dos políticos que prometem benefícios às pessoas de baixa renda, que gera uma cultura de dependência e atua no sentido de fornecer mais auxílios, rumando no sentido de um estado de bem-estar social, onde todos, obviamente, vivem mal, mas cheio de direitos positivados que geram cada vez mais dependência de um Estado provedor, que vai crescendo e se tornando mais populista, coercitivo e burocrático, retroalimentando o sistema. A coisa é tão malignamente montada que hoje, se acabasse o Bolsa Família, muitas famílias seriam ainda mais prejudicadas. Mas queremos mostrar como funciona mais esse esquema de poder e que, no fundo, mesmo os beneficiários do programa são vítimas do sistema como um todo. Lembre-se de que não existe lanche grátis.
e que o governo não produz nada. Então, todos nós pagamos mais caro no arroz e na carne, inclusive os beneficiários do programa, para manter não só os benefícios em dinheiro, mas todo o mar de burocratas e políticos que o administram. E aí vem a pergunta: o que é mais barato? Dar dinheiro aos pobres ou pagar políticos e burocratas para dar dinheiro aos pobres? Instituições religiosas das mais variadas correntes têm um histórico de séculos de ajuda humanitária, voluntária, ética e eficiente, participando das comunidades e conhecendo as pessoas uma a uma, ao contrário do governo, para quem você é meramente um número no sistema. Outra coisa a lembrar é de que se pode atribuir ao próprio governo a pobreza de uma nação. Ao dificultar negócios, impondo barreiras de entrada por burocracia, regulações e impostos, o governo lega miséria aos cidadãos, enquanto eles mesmos vivem uma verdadeira Babilônia no Cerrado. Sim, estou falando de Brasília. Para romper esse ciclo vicioso que chamamos de efeito Perón, Ropa defendia que funcionários públicos não participassem das eleições. Assim, eles não poderiam se inclinar a quem os beneficiaria de imediato. Algo disso se vê hoje em dia em países onde militares não votam, obviamente com efeitos insignificantes. Mas toda essa configuração de Estado eficiente muda com a chegada da era da informação. Agora, com dados de 2020, quanto maior o tamanho do governo, menor o PIB per capita da nação, estando Singapura e Irlanda numa ponta e Venezuela e Coreia do Norte na outra. Já não aparece mais uma métrica de governo eficiente. Todos são ineficientes, e quanto maior o governo, pior para a nação. E quando dizemos nação, entenda, estamos falando de você. Nessa realidade, o efeito Perón se mostra ainda mais perverso, pois cada aumento do Estado resulta inexoravelmente em mais ineficiência, que se traduz em mais coerção e pobreza para o populacho, em oposição a mais opulência e lagostas para os iluminados da nação. Não há salvação nem redenção nesse sistema democrático atual. Os políticos nunca vão te ajudar. Esqueça disso de uma vez por todas. Só o que querem é poder e controle. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por Donda e narrado por Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!